Olá pessoal, hoje estou aqui para falar para vocês como que a química moderna, né, a de atualmente, é dividida em três grandes áreas, tá? Primeiramente a físico-química, química orgânica e a química inorgânica. Como que se dá essa divisão? A físico-química, como o próprio nome diz, ela é a parte da química que se dá entre uma relação entre a química e a física. E o que quer dizer isso? Ela vai aplicar conceitos matemáticos na química e entender os fenômenos químicos. Então, dentro da físico-química, tem conceitos matemáticos como termodinâmica, tem conceitos matemáticos como cálculos de velocidade, cálculos de concentração, cálculos de estabilidade de compostos químicos, cálculo de velocidade ali para saber se essa reação vai acontecer de forma rápida, se vai acontecer de forma espontânea, não espontânea, vai ser lenta, vai aumentar ou diminuir a concentração, como que isso vai acontecer, se ela vai ser estável ou não, quanto de energia ela vai fornecer, ou quanto de energia ela vai precisar. Então tudo isso está dentro da parte de físico-química. Uma parte bem gostosa aí para quem gosta de fazer matemática, desespero para aqueles que não gostam de fazer matemática, mas necessário, porque a matemática ajuda a explicar de fato como que todas essas reações e como que a química lidar no mundo, como que ela é aplicada de forma prática. Depois a gente tem a química orgânica. A química orgânica ela é baseada no estudo do carbono, porque o carbono ele tem uma particularidade muito legal, que é a facilidade dele formar cadeias, que é digamos assim, um entrelaçamento entre mais carbonos. E ele vai formando essas cadeias, principalmente com hidrogênio, nitrogênio, cloro, oxigênio, flúor e afins. E cada uma dessas junções tem peculiaridades que fazem com que ela resulte em compostos muito diferentes, até mesmo a quantidade de carbono ou o heteroátomo, né, o elemento diferente de carbono e hidrogênio que esteja naquela molécula. Tudo isso impacta para propriedades completamente diferentes, inclusive muitas delas estão no nosso corpo, no funcionamento dos seres vivos, como as bases nitrogenadas, como as moléculas do nosso DNA, como os medicamentos que a gente usa e tem interação com o nosso organismo e de outros seres vivos também, e também na natureza, né, como que funciona esse ecossistema e essa dança entre os elementos químicos para nos proporcionar tudo isso que a gente vive. E por último, mas não menos importante, temos a química inorgânica, que lida com todos aqueles compostos fora da química orgânica, como por exemplo ácidos e bases inorgânicos, óxidos, sais, alguns compostos metais e também compostos minerais, determinando as estruturas e como eles reagem. Avanços nessa parte, por exemplo, nos trouxeram a química dos pigmentos e, por exemplo, do fornecimento e funcionamento de energia, como as baterias de íon lítio, que hoje a gente usa em vários componentes, né, como celulares, videogames, computadores, carros. É claro que dentro dessas três divisões também a gente tem outras sub-áreas, como a química geral, como a química verde, a química ambiental, como a química quântica, mas essas três grandes áreas conseguem englobar tudo isso. Mas também é importante dizer que a química ela é muito chamada de ciência central, porque é ela que faz o vínculo entre física, biologia, matemática e, claro, o estudo dos componentes e a troca de energia entre eles, que é a química. Então ela está no meio de tudo. A matemática ajuda a aplicação dos conceitos de química na físico-química, como, por exemplo, como eu disse. A física ajuda o comportamento dos átomos, das moléculas, como essas interações ocorrem, ajuda na explicação da física quântica, ali na biologia, na bioquímica, entendendo o funcionamento do nosso organismo através das moléculas da química orgânica. Então ela tá ali no meio permeando tudo e hoje é muito difícil a gente separar o que é de cada parte, né? O avanço da ciência como um todo foi tão grande que é muito difícil limitar. Até esse ponto aqui a gente tem química orgânica, até esse ponto aqui é físico-química, até esse ponto aqui é inorgânica, é química ambiental, é química quântica. Não tem muito como a gente definir uma barreira até aquele ponto do que se trata cada assunto, mas eles estão todos entrelaçados e, para desespero de alguns alunos, quando se mistura, por exemplo, conteúdos de química orgânica com físico-química, né, cálculo de pH, de pKa, de concentração de compostos orgânicos, os alunos vão a delírio, porque na escola a gente costuma ver separadamente cada um dos assuntos
assuntos, quando na verdade é tudo misturado, a gente separa só para um efeito mais didático, mas é importante entender que a química, ela é uma só e ela tá ligada a todas as outras ciências. Se você se interessa por esses assuntos, se você se interessa por química, por ciência ou até mesmo por curiosidades de ciências químicas, não necessariamente porque você precisa estudar ela com mais afinco, eu vou recomendar esse livro aqui, ó, o Livro da Química. Esse livro é muito legal, falam de muitas curiosidades e também você consegue aprender vários conceitos de química por ele. Inclusive, boa parte das coisas que eu falei estão nesse livro e muito mais ainda, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, beijos e abraços para vocês, até o próximo vídeo e vamos vencer pela educação. Falou!